Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma tarde de webinar. Sou a Amanda Graminha, coordenadora da área de cursos e palestras e sou anfitriã na tarde de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos aqueles colegas, nossos colegas de mercado, nossos associados, que estão aqui conosco em mais uma jornada de evento aqui com a Abracan. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Opa. Acho que todos conseguem visualizar aqui a minha tela. Obrigada aqui novamente a presença de todos vocês, nossos estimados associados, nossos amigos de mercado, para mais uma jornada de webinar na tarde de hoje. E o tema que temos uma colaboração super especial é lavagem de dinheiro, aspectos investigativos, jurídicos, penais e constitucionais. Temos aqui uma participação especialíssima do Dr. Robinson Fernandes, ele que é delegado da Polícia Civil de São Paulo, há 12 anos atuando no combate à lavagem de dinheiro, coordenador do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, membro do Comitê Gestor da Rede Lab do ENCLA, de 2009 até 2018, e autor de diversos capítulos e livros, dentre eles a obra Lavagem de Dinheiro, Aspectos Investigativos, Jurídicos, Penais e Constitucionais. E uma surpresa, pessoal, a todos vocês que estão aqui nessa audiência, o nosso convidado especial cedeu aqui um livro para sorteio e vamos ver quem será o contemplado ou a grande sortuda de hoje. Com muito prestígio, muita satisfação, gostaríamos de recebê-lo. Dr. Robinson, seja bem-vindo. Passo a você a palavra a partir de então. Muito obrigado. Olá a todos. Primeiramente, quero agradecer, é uma honra e um enorme prazer estar aqui com os senhores. Agradeço à Abracan e parabenizo de antemão por essa brilhante iniciativa de fundamental importância, essa sinergia com o mercado, o setor público, enfim, essa difusão e compartilhamento de conhecimentos de diversas áreas por meio dos webinars. Agradeço também à doutora Kelly, presidente da Abracan, pelo convite, e as senhoras Amanda, Regina, Thaís, que abrilhantam aí o nosso evento com essa organização aí ímpar. Bom, vamos então conversar um pouquinho aqui sobre a lavagem de dinheiro, sob a perspectiva da nossa obra, né? Aliás, reitero mais uma vez aqui, é uma grande honra poder discutir esse assunto aqui com todos e falarmos um pouquinho aí desse livro, desse trabalho e qual foi a ideia que veio por trás, e também compartilhar um pouquinho com os senhores aí sobre a visão internacional, na interpretação do que seria o crime de lavagem de dinheiro e também das tipologias, do modus operandi, da maneira de agir dos criminosos na área de lavagem de dinheiro. Bom, eu já fui aí basicamente apresentado, né? Mas só para trazer aqui a nossa agenda de hoje, a nossa ideia então é falar um pouquinho aí sobre os aspectos jurídicos em geral abordados nessa obra, a verificação das tipologias de lavagem de dinheiro, que são de fundamental importância para aqueles que militam no mercado, para a investigação, enfim, todos em sinergia para um único propósito: prevenir e combater a prática de ilícitos em geral e da lavagem de dinheiro, como o manejo dos recursos provenientes do crime, né? E depois tecermos aí algumas considerações, né? Já fui apresentado aqui com relação ao currículo também, né? Então, estamos atuando aí esse período e essa trajetória aí no combate à lavagem de dinheiro, figurando também nos organismos internacionais. Recentemente, agora aí para a primeira quinzena de setembro, estaremos também lá pelo GAFI, Regional Giaba, num treinamento de lavagem de dinheiro para a África, né, para o pessoal, para as agências envolvidas do law enforcement, né, as agências de combate ao crime, de polícia judiciária.
E falando agora aqui um pouquinho sobre, em aspectos gerais, o que a nossa obra trouxe aí de perspectiva, basicamente focamos aí nos aspectos jurídicos penais e constitucionais da lavagem de dinheiro por meio desta obra, na teoria do fato consumado como uma teoria para manutenção da segurança jurídica, das relações jurídicas estabelecidas, quando uma norma, porventura, venha a ser declarada inconstitucional, e também da tipificação penal, prevenção e combate da lavagem de dinheiro propriamente dita, da cooperação internacional e desses temas todos em confronto, em conformidade com o texto constitucional. Então, basicamente, preliminarmente, nossa obra foca nesses três pilares. E por que dessa obra focar nesses três pilares? Porque no contexto internacional, a lavagem de dinheiro, que é uma política mundial de combate e repressão aos crimes em geral, ela acaba por ser questionada por muitos juristas e operadores do direito, no sentido de que ela seria uma coisa abusiva, inconstitucional e por aí vai. Assim como a cooperação internacional, alguns questionam, não, o mais adequado seria por cartas rogatórias, isso ofende a soberania de um país, o que é isso? Dentro de um país, quem manda é ele. Essa história de falar que vai cooperar com outro país fica um pouco complicado em relação às regras que regem aquela nação, né? E também a questão da inconstitucionalidade. Sempre veio à baila essa questão se normas declaradas inconstitucionais deveriam ser entendidas como nulas desde a origem, modelo adotado, por exemplo, pelos Estados Unidos da América, ou se as relações que foram edificadas deveriam ser preservadas, né? Já imaginaram, por exemplo, uma relação contratual realizada à égide de uma lei? Vamos por caminho, depois firmamos aqui um contrato de trabalho, só para ilustrar, previsto por uma lei que venha a ser declarada inconstitucional. Ué, então, nessa perspectiva, a partir de agora, eu não tenho mais emprego, o meu contrato de trabalho está desfeito e eu não devo receber mais nada porque a norma foi declarada inconstitucional até a origem? Então, é disso que também tratamos aqui, de preservar as relações jurídicas constituídas, né? E a nossa obra se inspirou, sobretudo, no programa de pós-doutoramento, lá com o professor Jorge Miranda, grande constitucionalista, e que trata de temas transversais na área de direito penal também, com constitucional, né? Professor Jorge Miranda, na década de 50, já havia pareceres dele circulando aqui pelo Brasil, quando se questionava se no controle difuso de constitucionalidade, se a norma deveria ser suspensa para todos, por aí vai. Então, é um constitucionalista de renome lá em Portugal que influenciou muito o Brasil, foi constituinte na Constituição lá portuguesa, que está em vigor, foi deputado, foi membro do órgão predecessor do que hoje é o Tribunal Constitucional, como se fosse um ministro de STF, digamos assim, né? E também o professor Peter Aldrich, que muito colaborou para essa obra, nesse intercâmbio lá na Universidade de Londres. Professor Peter, que foi um pesquisador não só na Europa, tem familiares nos Estados Unidos, pesquisou também nos Estados Unidos, pesquisou na Espanha, fez um cotejo entre países da Civil Law e Common Law, né? E, a par de tudo isso, a nossa vivência e experiência junto do Grupo de Ação Financeira Internacional, fazendo parte da nossa delegação brasileira e também tendo a honra de poder ter contribuído aí com a nossa delegação brasileira e figurando até na possibilidade aí de avaliador de país e agora treinamentos internacionais aí também, né? Mas então, antes de falarmos das tipologias, vamos trazer aqui um pouquinho da visão legislativa sobre a ótica internacional. A lavagem de dinheiro, então, é um fenômeno aí internacional, que, como já é de conhecimento de todos, né, cujas origens não são muito precisas. Há autor que fala XYZ, há quem aponte o senhor Al Capone com a sua rede de lavanderias da marca Sanitary Cleaning Laundromatics, versão essa que é bem polêmica, né? Jeremy Robinson soltou um artigo recentemente aí na internet dizendo o seguinte: olha, essa versão que todo mundo está falando aí é esquisita, porque é o seguinte, ou o FBI esqueceu de digitalizar na biblioteca digital os arquivos que dão conta que o senhor Al Capone teve redes de lavanderias, ou a história não foi bem assim e não ocorreu, né? Mas o fato é que, sendo verídica ou não essa história, são lições para nós ainda válidas, pois a presença de pessoa jurídica, de legal persons, de pessoas coletivas, como dizem os portugueses, né, é uma constante na área de lavagem de dinheiro, assim como movimentação em espécie e assim como o câmbio decorrente disso tudo, né? Mas é bom lembrar também que antes mesmo desse marco, que alguns apontam como um evento histórico na década de 30 nos Estados Unidos, o senhor Meyer já fazia transações, câmbio e remessa de valores para o estrangeiro, fazendo uso de offshores.
A expressão começa a ganhar força na década de 70, pois 3 países foram os pioneiros aí basicamente a legislar sobre a matéria. Vale dizer, Itália, mais preocupado com a organização criminosa, depois Estados Unidos, focando ali no mercado financeiro, e por fim a Alemanha. Então na década de 70 surgem essas 3 normas, mas também é um momento em que ocorria um grande caso de investigação de corrupção lá nos Estados Unidos, o caso Watergate, que é ilustrado naquele filme Todos os Homens do Presidente, e lá o vice-presidente do FBI repete muito essa frase, é um caso de money laundering, e follow the money, siga o dinheiro, que vocês vão perceber, porquanto ao perseguir, ao rastrear os ativos com suspeita de ilicitude, chegaremos no mínimo numa incompatibilidade patrimonial, numa origem sem glosa ou sem lastro. Né? Em linhas gerais, no senso comum, todos acreditam veemente que a lavagem de dinheiro é uma ocultação ou tentativa de dar aparência lícita ao que veio do ilícito. E aí já abro um parênteses para falar que o lavador de dinheiro, criminoso em geral, ele gosta de ostentar nas redes sociais, né? A vaidade humana não se contém. Então, as embarcações, viagens, carros, bens de luxo, ele vai normalmente postando isso e demonstrando com muita tranquilidade. E estudando o fenômeno, o Grupo de Ação Financeira Internacional na década de 90 identifica 3 momentos, 3 passagens da lavagem de dinheiro. O momento em que o criminoso coloca os recursos do crime no mercado, o momento em que ele faz transferências, câmbio, que ele constitui pessoas jurídicas que adquirem outras pessoas jurídicas, holding, controladoras, né? A fase da ocultação ou do layering, né? No sentido de criar camadas. E, por fim, o grande sonho desiderato, o momento em que o criminoso faz voltar para si os ativos ilícitos como se ilícito fosse, para caminhar de cabeça erguida aí na sociedade, né? Ora, em que pese o Grupo de Ação Financeira estabelecer essas 3 fases, basta o cometimento de uma delas para a infração penal se consumar. Por isso que eu digo sempre que o senso comum acredita que lavar dinheiro é algo muito sofisticado, que lavar dinheiro é ocultação, que lavar dinheiro é fazer o recurso do crime voltar para si como se ilícito fosse. Mas não. Na verdade, a letra da nossa lei brasileira e a letra das tratativas internacionais, quaisquer desses momentos caracterizam já per si o crime de lavagem de dinheiro. Por isso que quando eu sempre gosto de contar essa historinha, e quando eu fiz uma perguntinha, mas já esperando mais ou menos a resposta do professor Peter lá em Londres, eu falei, o que o senhor acha das 3 fases da lavagem? Ele me olha com uma cara desanimada e fala assim, não sei para que elas servem, serve alguma coisa para o senhor? Você está falando que qualquer uma delas é crime, para que ficar falando em 3 fases? Talvez para cair em prova, exame de certificação e por aí vai, né? Mas enfim, cunho didático. No tocante ao marco internacional, regulatório, normatizante aí do arcabouço jurídico da lavagem de dinheiro, nós temos basicamente 3 diplomas internacionais de suma importância. Convenção de Viena contra as drogas, da década de 80, de 88, né? E depois nós temos a Convenção de Palermo de Organização Criminosa, assinada lá na Itália, em Palermo, e à disposição nas Nações Unidas, e a Convenção de Mérida, assinada lá no México e à disposição das Nações Unidas também para assinatura de quem quisesse. Esses 3 documentos, eles, sem dúvida, impulsionam e avançam com a normatização internacional de lavagem de dinheiro. Paralelo a isso, as famosas 40 recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, que não são bem recomendações do tipo, se eu quiser, eu cumpro, né? Que nem conselho de mãe, pega o guarda-chuva que vai chover, pega um casaco, não é bem assim. Essas recomendações, elas têm um caráter vinculante. Ah, mas não são tratados internacionais? Não passaram pelo parlamento? Pois é, mas foram aceitas por pessoas enviadas pelo país, pelos delegates, né, por membros de delegação, foram assumidos o compromisso pelo país, que quis ter assento no Grupo de Ação Financeira Internacional ou no seu regional, né? Seja Gafilat, Giaba, enfim, na África, Moneyval, no leste europeu, e, portanto, o país que não cumpre essas 40 recomendações acaba por sofrer embargos indiretos, no sentido de que há uma pressão forte internacional de exclusão desse clube do Bolinha. E aí ele fica que nem, desculpe-me aqui a expressão, mas eu gosto de dizer quase como se fosse que nem um leproso, né? Coloca o nome do país na boca do sapo e fala assim, olha, não transacione com esse país, sabe por quê? País que não coopera com combate ao crime, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. E ai de vocês aqui que têm assento no organismo, vocês países, de fazer câmbio com ele, relação comercial, vocês também estão fora, hein? Então, naturalmente,
os países deixam de transacionar e se relacionar com aquele que está ali negativado, listado, né? Portanto, as 40 recomendações têm uma força vinculante, sim. E em alguns países, como no Reino Unido, Inglaterra, por força de normativa interna ou por precedente judicial vinculante, as 40 recomendações acabaram por se incorporar ao ordenamento interno e passar a ter força de lei. Tá? A Convenção de Viena, que todo mundo cita que é o marco da lavagem de dinheiro, curioso é que ela não traz em nenhum momento a expressão lavagem de dinheiro no seu original em inglês. Ela não traz lá a expressão money laundering. Mas por que ela é o marco? Digo, por quê? Ela é o marco porque ela trouxe essa ideia. O mundo já não aguentava mais o crescimento dos crimes em geral, em particular do tráfico de drogas, e ela trouxe essa ideia de, olha, a partir de agora vocês, países aqui signatários, não vão mais combater só o tráfico de drogas. Vocês vão combater como crime autônomo o simples fato dele usar o recurso do tráfico de drogas. Quer dizer, então, que ele não pode, além de não poder traficar drogas, ele não pode usar o dinheiro que ele ganhou das drogas? É isso mesmo. Ele vai ser punido novamente por esse outro crime autônomo. E a Convenção estabeleceu diversos verbos, dentre eles colocar o recurso do tráfico de drogas no mercado, ocultar, dissimular, transferir, ter a posse, manter sob guarda, em depósito, transferir e por aí vai. Então, os verbos da Convenção de Viena contra as drogas e essa ideia de política criminal, no sentido de não basta combater esse crime aqui de tráfico de drogas, mas também o espertinho que quer pegar o recurso patrimonial que ele ganhou com o comércio das drogas e quer utilizar isso, eu vou punir ele dessa forma também. Então, essa ideia de política criminal impulsionou o que nós chamamos de lavagem de dinheiro, né? E depois, mais adiante, a Convenção de Palermo, que define o que é organização criminosa, 3 ou mais integrantes, reunidos para a prática de crimes, e por aí vai. A lei brasileira fala em 4 ou mais, né? Mas está ali mais ou menos em conformidade. A Convenção de Palermo, sim, fala expressamente na expressão money laundering. Os países vão se comprometer a punir lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa. Mas a de Palermo não é a Convenção da Corrupção. Pois é, não é, mas falou também em corrupção, porque percebeu que são assuntos entrelaçados, né? E a Convenção de Palermo falou um negócio interessante. Os países vão punir a lavagem de dinheiro, o uso do dinheiro do crime, decorrente da máxima gama de crimes possíveis, crimes antecedentes que geraram patrimônio ilicitamente. E a Convenção fala, pelo menos, dos crimes graves, o serious crime. Aí você vai falar, o que são serious crime? A Convenção define, todo aquele cuja pena máxima for igual ou superior a 4 anos. E trouxe outras técnicas investigativas, como entrega vigiada, aquela situação de seguir alguém com a maleta de dinheiro, para onde vai levar, aquela coisa toda, infiltração, né? E, por fim, a Convenção de Mérida contra a Corrupção entrou de sola na obrigatoriedade dos países combaterem a corrupção e também veio falar novamente de combater a lavagem de dinheiro, dos crimes graves, da máxima gama de crimes possíveis. Mas trouxe alguns outros aspectos fundamentais, essa Convenção de Mérida. Trouxe a cooperação internacional, quer a cooperação direta ou o auxílio direto, ou assistência judicial mútua. O que é a cooperação direta? É a possibilidade das polícias se conversarem. Então, se um policial precisar dados cadastrais, antecedente criminal, movimentação suspeita de um investigado que está no estrangeiro ou morou no estrangeiro, ele procura o adido policial da embaixada e consulado e faz a cooperação direta, sem precisar percorrer vias diplomáticas, tribunais, aquela burocracia toda, né? Então, a cooperação direta. Mas, quando a situação é um pouco mais complexa, que exige uma ordem judicial, por exemplo, bloqueio de bens, quebras de sigilo e por aí vai, aí a Convenção chamou isso de uma cooperação por meio do auxílio direto ou assistência judicial recíproca. E aí cada país vai ter uma autoridade central, um órgão, como ponto focal para efeito de cooperação. No Brasil é o nosso DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI. E esse órgão recepciona o pedido das autoridades e encaminha para a autoridade central do outro país, que vai fazer isso chegar a um promotor, a um delegado, seja lá o que for,
que vai cumprir a diligência em nome próprio para atender o pedido da autoridade solicitante. Então, só para te dar um exemplo, vamos supor que eu pedi um bloqueio de bens lá em Portugal, na Suíça, seja lá onde for. Eu faço auxílio direto, chega lá um promotor, ajuiza pedindo uma cautelar, uma ordem judicial de bloqueio de bens, mas ele fala para o juiz dele assim: olha, juiz, estou pedindo em nome próprio, mas para atender o pedido do Robinson lá, do delegado de polícia lá do Brasil, tá? Não é meu isso aqui, caso deles. É um pedido feito por meio do auxílio direto ou da assistência judicial recíproca. Há todo esse arcabouço jurídico internacional, convenção, tratados multilaterais, o juiz defere e a medida é feita. Qual que é a vantagem disso? Ganha-se tempo. Não precisa ter aquela carta rogatória que percorre ali todas aquelas vias diplomáticas, que precisa do Tribunal Superior autorizar, aquela coisa toda, né? Então, ganha-se muita celeridade, né? Grandes operações como a Lava Jato usaram muito desse recurso. E a Convenção de Mérida ainda fala que na recuperação de ativos, quando versar o erário, né, quando versar o recurso público, o exchequer, tem que devolver a totalidade, pois vigora uma regra internacional para estimular a cooperação, a regra do 50-50, ou seja, o país cooperante pode reter a metade e devolver só a metade. Por exemplo, tem R$1 milhão lá no estrangeiro que foi de fraude de leilão na internet. O país cooperante pode falar: te devolvo só 500 mil, tá? 500 mil é meu. Ok, não posso reclamar. Mas se for dinheiro de corrupção, como está em pauta aqui, direito de uma sociedade, de uma nação, quem assinou a convenção tem que devolver a totalidade. Só pode descontar o valor referente à diligência bancária, a ordem de pagamento, o câmbio aí que vai ser feito, né? E, por fim, as 40 recomendações do GAFI, do Financial Action Task Force, o Grupo de Ação Financeira Internacional, elas impulsionam todo o arcabouço jurídico para prevenção e combate à lavagem de dinheiro, né? E ela traz ali diversas regras que os países têm que estar em conformidade, né? Aliás, o processo de auditoria é muito interessante, o processo de avaliação mútua, melhor dizendo, é muito interessante, pois se assemelha com uma auditoria. Quem já passou por auditoria aqui sabe do que eu estou falando, né? Existem várias auditorias, auditoria do ISO 9001, de qualidade, auditoria no setor bancário, enfim. E os avaliadores, os assessors, numa equipe de 5, vão ao país e vão dar uma olhada na legislação, na estatística, na esfera estadual e federal, se for país federal, né? E vão entrevistar as autoridades e vão marcar se está em compliance ou não compliance com as tratativas internacionais e com as recomendações, e depois vão editar o relatório de avaliação do país, né? São 5 avaliadores, portanto, o Brasil está para ser avaliado agora para o ano seguinte, né? Foi retardado um pouquinho aí por conta da pandemia. E as 40 recomendações destacam desde medidas de prevenção, de devida diligência, de abordagem baseada no risco, medidas investigativas, repressivas, de bloqueio e perdimento de bens, e da própria estrutura para elaborar a lei de lavagem. Segundo as 40 recomendações, na verdade, segundo a recomendação número 3 de suas notas interpretativas, aceitam-se 3 modelos de legislação, ou um dos 3, né? Ou o país tem que punir a lavagem, reprimir a lavagem, decorrente da prática de qualquer infração penal que gerou lucro, né? Ou até contravenção, no caso, que é a situação em que se encontra o Brasil atualmente. Ou, um segundo modelo, o país ele pode elencar uma lista de crimes graves, tá? Tráfico de drogas, lenocínio, seja lá o que for, e dizer assim, e outros crimes cuja pena mínima é superior a 6 meses e máxima superior a 5 anos. Então, ele tem que abrir a porteira pela pena mínima e máxima se ele quiser adotar esse segundo modelo. Elenca uma listinha de crimes e abre a porteira. É o caso de Portugal e da Alemanha, tá? Ou o país que é mais restritivo e fala, não, eu quero uma lista fechada de crimes antecedentes para dizer que eu só puno a lavagem decorrente dessa lista. Ok. Só que aí tem que usar a lista do glossário das 40 recomendações, que tem 32 delitos, inclusive ali homicídio. Você fala, pô, mas homicídio? Homicídio mediante pagamento, recompensa. Inclusive, no Brasil, é crime de competência estadual, né? Esse homicídio que teve pagamento do mandante, alguma coisa assim, tal, recompensa, ele tem que ser apurado, o homicídio e a lavagem, segundo os compromissos internacionais, tá? Será que a nossa lei está em compliance, em conformidade com o ordenamento internacional? Sim. Nós temos no artigo 1º já as 3 fases da lavagem e os seus desdobramentos, que são os verbos da Convenção de Viena. Então, ocultar ou dissimular bens, direitos ou valores decorrentes da prática de infração penal,
né? Inclusive as contravenções. Então, estamos com a porteira totalmente aberta, quer dizer que qualquer crime de cunho patrimonial é possível se entender como lavagem de dinheiro a movimentação desse recurso, tá? É o que está a letra da nossa lei das tratativas internacionais. Embora o caput venha a punir a ocultação e a dissimulação, nós temos as outras formas no parágrafo 1º e 2º. Parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem, para dissimular ou ocultar, inciso 1, os converte em ativo lícito. É a terceira fase da lavagem, a integração. Quer dizer, ele fez voltar para si como se lícito fosse aquele recurso do crime. E aí, quando a lei não distingue, não vamos nós, intérpretes, fazer distinção. Isso é uma velha regra de interpretação no direito, né? É comum a todos os países. Quando a lei não distingue, não vamos nós fazer distinção. Então, quando ela fala lá, converte em ativo lícito, não adianta falar, só pode dessa forma. Não, a lei não falou de que forma. Então, qualquer das formas possíveis de conversão em ativo lícito é integração e é lavagem também. 2, adquire, recebe, troca, negocia, dá, recebe em garantia, tem em depósito, movimento, transfere. Inclusive possível crime permanente aqui, flagrante, né? Aquele que tem um dólar na cueca, aquele que tem o dinheiro no apartamento, aquele que transporta na maleta, que tem o fundo falso lá no carro com dinheiro guardado. Inciso 3, importa ou exporta bens com valores não correspondentes ao verdadeiro. Importação e exportação super ou subfaturada, caso das Lu, foi emblemático na mídia, né? Parágrafo 2º, olha só que aqui ele não usa nem a palavra ocultar mais. Incorre ainda na mesma pena quem? Quer dizer que pratica lavagem também do mesmo jeito, só que aqui não precisa estar ocultando, escondendo nada. Inciso 1, utiliza na atividade econômica ou financeira. De novo, quando a lei não distingue, não vamos nós distinguir. Utiliza de que forma? Quaisquer das formas. O simples depósito em conta corrente, o simples entrega de recurso em espécie para fazer câmbio, por exemplo, para trocar moeda, seja lá o que for. Inciso 2, participa de grupo, associação, escritório, tendo conhecimento que se volta para os crimes de lavagem, escritório de contabilidade, advocacia. Então, temos aqui as 3 fases da lavagem e outros verbos desdobrados, e basta o cometimento de qualquer um deles para o crime de lavagem se consumar. Portanto, temos que estar muito atentos com movimentação de recursos que vieram do crime. Não precisa algo transcendental ou do outro planeta para dizer que houve lavagem de dinheiro ou para nós ligarmos o red flag, né? E, destacando ainda apenas os assuntos importantes da lei, o artigo 2º traz o que nós chamamos de autonomia da lavagem de dinheiro, de acordo com a recomendação número 3 do GAFI, né? Independe do processo e julgamento da infração penal antecedente. E aí eu conjugo isso com o parágrafo 1º da lei brasileira, que diz o seguinte, que a denúncia-crime, quer dizer, que a petição inicial, o requerimento que inicia o processo do crime, que o promotor vai lá ajuizar para processar alguém, ela vai ser instruída com indícios suficientes da prática da infração penal antecedente, né? Normalmente a gente pega indícios de que ele praticou infração e ganhou dinheiro com isso, e a incompatibilidade patrimonial, né? O que internacionalmente é dito lá pelo reasonable grounds, né? Os indícios razoáveis, suficientes, né? E sendo puníveis os fatos previstos nessa lei, olha agora isso, ainda que desconhecido, isento de pena ou extinta a punibilidade do crime antecedente. Opa, então você está me dizendo que ele vai ser punido por lavagem, mesmo que eu desconheça o autor da infração penal antecedente, daquele que praticou o crime lá de estelionato, de jogo de azar, de tráfico de drogas? Você está me dizendo também que vai ser punido mesmo que ele tiver extinta a pena daquele crime antecedente? Por exemplo, as escusas absolutórias, filho que furta pai, aquela coisa toda, pois é, não vai pagar pelo furto porque tem uma escusa no Código Penal, uma permissão de ser absolvido, mas, para fins de lavagem, vai pagar pela lavagem de dinheiro. Crime tributário. Pagou antes de ser processado, extingue a punibilidade. Pois é, mas para efeito de lavagem de dinheiro remanesce. É o que está dizendo a lei, né? Mesmo que extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Então, olha como é severa a nossa legislação. E isso não é a nossa legislação, isso, na verdade, é a vontade internacional. As 3 convenções que citamos e as recomendações do GAFI, né? Por isso que eu sempre digo, é muito importante fazer uma interpretação da lei brasileira à luz das tratativas internacionais. Com todo respeito aí a muitos autores no Brasil, mas eu vejo pouquíssimos fazerem isso, né? A maioria coloca lá o seu pitaco, o seu ponto de vista. Ok, eu posso pôr meu ponto de vista, mas eu não posso ignorar
às tratativas internacionais. Aliás, o correto seria eu aplicar essa interpretação internacional, né? Porque é um fenômeno que veio de fora para dentro, que o Brasil introjetou, internalizou e se comprometeu. Até porque, se eu sair interpretando da minha cabeça em dissonância com as tratativas internacionais, eu vou ter decisões judiciais em não conformidade com as 40 recomendações e um risco de exclusão dessa comunidade internacional, tá? Bom, então a lei é bem severa aí, como nós mostramos, né? Quer dizer, em teoria é relativamente fácil alguém ser punido aí por lavagem de dinheiro, basta movimentar o recurso do crime, a grosso modo, né? E o artigo 4º trouxe aqui a possibilidade de bloqueio de bens, né? Que é o grande desiderato da sociedade, né? Quando alguém está fazendo coisa errada, nós suamos a camisa aqui para acordando cedo aqui para trabalhar, não interessa ver alguém ganhando patrimônio de forma ilícita, né? Na moleza, ou praticando coisa errada e prejudicando a terceiros, né? Eu sempre gosto de lembrar que lá no direito romano, os romanos já falavam isso, né? Na civilização lá de 500 depois de Cristo, eles escreveram uma compilação do imperador lá, Justiniano, o Digesta de Justiniano, que eles citam lá 3 coisas básicas como conduta de vida: viver honestamente, dar a cada um que é seu e não lesar a ninguém. Olha que coisa bonita, né? Se eu conseguisse cumprir essas 3 regras básicas, talvez eu não precisava desse emaranhado de leis todas que nós temos, né? Pois é disso que estamos aqui a falar. A lavagem de dinheiro nada mais é do que possibilitar que as pessoas vivam honestamente, dá a cada um que é seu e que não prejudique a ninguém. Prejudicou? Tem que perder esse patrimônio para ressarcir aquele que foi prejudicado. E é disso que o artigo 4º trata, do bloqueio de bens, das medidas assecuratórias, no nome do investigado e dos laranjas, das interpostas pessoas, como diz a nossa lei, né? E esse bloqueio também é bem severo e deve ocorrer em até 24 horas, nos termos das tendências internacionais. Toda vez que as tratativas internacionais falam matter of hours ou without delay, no original lá em inglês, como costuma ser redigido, isso quer dizer em até 24 horas, né? Depois nós temos as notas explicativas que vão dizer lá em até 24 horas, tá? Herdamos isso da doutrina britânica, do proceeds not just profits, no sentido seguinte: bloqueia tudo, bloqueia não só o instrumento, mas o proveito, o lucro do crime, né? Até porque ele não tem direito de estar com esse patrimônio. Ele deve essa conta para a sociedade, tá? E os bens bloqueados vão ser decretados o perdimento para o ente federado que apurou a lavagem. Então, se o crime antecedente for, por exemplo, evasão de divisas, nós temos uma lavagem de dinheiro de competência da Justiça Federal. Se o crime antecedente for, que é o mais comum, as fraudes, estelionatos e outras coisas mais, ou um tráfico de drogas estadual, regional, local, aí o recurso da lavagem de dinheiro vai ser revertido para o Estado que apurou essa lavagem, para a Justiça Estadual e para o ente estadual que apurou essa lavagem de dinheiro, tá? E aí, aquele detalhe que nós falamos lá, né, da regra do 50-50 no parágrafo 2º, que na falta de tratado, há a possibilidade de dividir aí com o país cooperante os recursos do crime, mas lembre-se que a Convenção de Mérida fala que quando for corrupção tem que devolver a totalidade. E por fim, aqui da parte legislativa, nós temos aqui 2 artigos interessantes, né, que às vezes os operadores aí do mercado vão se deparar com a possibilidade de pedir dados cadastrais com base na lei de lavar dinheiro e da possibilidade dos dados bancários serem transmitidos por meio do famoso SIMBA, que é o Sistema de Investigação das Movimentações Bancárias, né? Essa transmissão dos dados bancários, evidente, mediante ordem judicial, os dados cadastrais não, por meio de mera requisição e ofício, né? Só um rapidinho para ter uma ideia do contexto internacional, como nada se cria, tudo se copia, e é um fenômeno mundial, né? Portugal tem o seu branqueamento de capitais 1368A, que traz uma lista de crimes, tráfico de drogas, estupefacientes, como é dito lá, a burla informática, que é o estelionato, né? As fraudes, e abre a porteira pela pena mínima e máxima, aquele modelo intermediário que o GAFI estabeleceu. Aliás, Portugal mudou sua lei o ano passado para ficar mais em conformidade depois da avaliação recente que ele sofreu. Nós vamos ver que Portugal tem aqueles mesmos verbos da Convenção de Viena: colocar, ocultar, dissimular, basta cometer um deles para o crime se consumar, né? E a jurisprudência, as decisões dos tribunais portugueses reconhecendo as tratativas internacionais. Olha lá. Porém, mesmo a simples conduta do agente apenas depositar na sua conta bancária quantias monetárias provenientes do crime por si cometido pode integrar a prática
do crime de branqueamento de capitais. Quer dizer que só colocar o dinheiro em conta já é lavagem de dinheiro. Aqui em São Paulo tivemos um caso parecido também, um traficante, que a defesa dizia o seguinte: não é lavagem porque ele colocou na conta bancária em nome próprio, ele não ocultou, a lei brasileira pune ocultação. Desculpa, com todo respeito, está equivocado, senhor advogado, porque, na verdade, o doutor advogado está equivocado porque a lei não contempla só ocultação. Ocultação, colocação, integração e outros verbos do desdobramento. E basta quaisquer um deles, né? Depois nós temos ainda uma outra decisão portuguesa que é interessante, que fala da possibilidade de concurso de crimes, mesmo com um crime antecedente imediatamente cometido, que é o que se chama de autolavagem. Será que o cidadão que praticou corrupção, acabou de desviar recurso público, acabou de participar de uma fraude à licitação e ganhou um dinheirinho por fora, será que ele pode ser punido por lavagem? Pode e deve em concurso de crimes. Alguns vão defender dizendo o seguinte, que isso é exaurimento, é a continuidade do crime antecedente, o uso desse dinheiro, que isso não é lavagem e tal, mas a letra das tratativas internacionais é. Na Inglaterra, assim como nos Estados Unidos também, aqueles verbos todos ocultar, dissimular e por aí vai, né? Em relação ao bem jurídico que a lavagem quer proteger, isso varia de um país para o outro, né? Na Alemanha, crime contra o Estado Democrático de Direito, Espanha, ordem socioeconômica, França, patrimônio, Itália, patrimônio, mas tem prevalecido aqui para nós a ordem socioeconômica. Quer se proteger a sociedade da prática de crimes e também o mercado e a economia. Aliás, essa é a justificativa de por que eu posso punir alguém por lavagem e também pelo crime antecedente imediato em concurso de crimes, que é a tal da autolavagem. A responsabilização, que é sempre um assunto importante, pode ser responsabilizado só quem coloca a mão na massa ou quem está por trás comandando? Pode quem está por trás. Teoria do domínio do fato. Teoria do domínio do fato. Quer dizer, aquele que tem o domínio do fato deve pagar também, né? E nesse caso, o nosso Código Penal já permite o partícipe ter até pena maior do que o autor imediato. Com relação ainda a esses aspectos jurídicos, aqui para encerrar, né, como é que fica o dolo na lavar dinheiro? O dolo é a intenção de lavar dinheiro, né? Será que eu preciso acordar assim pensando, hoje eu vou usar o dinheiro do crime de qualquer jeito? Não necessariamente, né? Admite-se o dolo eventual, aquele que assume o risco de manejar o recurso do crime, né? Então, todos temos que estar bem atentos aí com relação a isso, todos que operamos no mercado e até os servidores públicos, né? Muito cuidado, porque depois não pode falar que não sabia, né? Você assumiu os riscos, deveria ter visto que aquilo ali era uma coisa que podia estar errada, aquela coisa toda, né? E foi colocado justamente essa possibilidade de dolo eventual para trazer um firmamento de tratativa internacional das recomendações do GAFI e retirar da expressão que sabe da nossa lei. Quer dizer, não precisa que ele saiba que o dinheiro veio do crime. Ele pode pagar por lavagem de dinheiro pelo simples fato dele assumir os riscos. E nessa esteira de assumir os riscos, temos a tal da teoria da cegueira deliberada ou da instrução avestruz. Começa lá nos Estados Unidos com a Suprema Corte, contamina a Europa, Brasil, por aí vai, que diz que aquele que se coloca numa condição voluntária de alienação deve ser responsabilizado se ele tinha o dever legal de conhecer, de impedir o resultado, né? No nosso caso aí, na lei de lavar dinheiro, os artigos 9, 10 e 11, aqueles responsáveis por comunicar ao COAF, aqueles responsáveis por desvendar aí se é lavagem, se não é, e até evitar uma relação comercial, enfim, um relacionamento, se for o caso, né? Podem, dependendo do contexto, ser responsabilizados também, assim como os servidores públicos, os policiais e por aí vai. É a teoria da cegueira deliberada, né? O delito é formal, no sentido de que não precisa atingir a integração, o crime se consumar, como já falamos, mas os senhores vão encontrar autores com teses de defesa, de advocacia. Alguns desses autores aqui até figuram naquela comissão que estava querendo reestruturar a lei, né, com risco até de um esvaziamento e tudo mais, né, e um comprometimento da situação do Brasil no GAFI. E, para sintetizar, portanto, aí os aspectos jurídicos da nossa obra, antes de ingressarmos aqui na parte das tipologias, lembrar que, então, a lavagem de dinheiro é o simples manejo do recurso do crime, não precisa ser nada sofisticado do outro mundo, pode ser sofisticado? Pode, mas não precisa ser. É um tipo penal misto alternativo que basta cometer um dos verbos que o crime já se consuma, admite-se aí o dolo eventual, aquele que assume o risco, né? E a responsabilização ampla, inclusive da autolavagem, daquele que praticou o crime antecedente, né? Não é inconstitucional a lavagem de dinheiro, como questionam alguns mundo afora,
não ofende cláusula do bis in idem, dizer que está punindo 2 vezes a pessoa pelos mesmos fatos, ou lá do direito da common law anglo-saxão, do double jeopardy, double punishment, double trial, né? E também, no caso, quando tivermos uma declaração de inconstitucionalidade, as relações jurídicas, quer seja na lavagem de dinheiro, no que for, devem ser mantidas e preservadas, né? Teoria do fato consumado, também abordamos aí na obra. Mas, dita essa parte jurídica, como é que ficamos, então, com a questão prática da coisa, com as tipologias, os typologies, né? Primeiro, o que são as tipologias? Nada mais são do que modus operandi, maneira de agir do criminoso, né? Então, nós identificamos estatisticamente no Brasil, e o GAFI costuma identificar mundo afora, quais são as principais tipologias de lavagem de dinheiro. Bom, ainda prepondera o uso do sistema financeiro. Vale dizer instituições financeiras, bancos, casa de câmbio e por aí vai, né? Então, isso ainda está lá no top 10 lá da lista. Por isso, quem opera nesse segmento tem que ter uma especial atenção, tá? Alguns ainda dizem assim, não, eles estão migrando para cá, para lá. Sim, alguns estão migrando, mas ainda, a grosso modo, o grande volume ainda se encontra no sistema financeiro, tá, pessoal? E aí nós temos desde aplicação em bolsa de valores também, fundos e por aí vai. A aquisição de apólices de seguros aparece bastante também, né? Cidadão, na parte bancária, sempre mais afeta aí as movimentações em espécie, utilização de filho, de parente, de empresa, de interpostas pessoas para não chamar a atenção do criminoso que está por trás, né, do beneficial owner, né, do beneficiário proprietário, né? Na aquisição de apólices de seguros, eles já tentam fazer uma apólice e depois resgata aquela apólice dizendo o seguinte, não, esse recurso que eu tenho aqui, esse incremento patrimonial, era um seguro que eu cancelei, está tudo certo, né? Ou então ainda faz uma apólice de seguros e dá um golpe no seguro, né? Ou faz um seguro de forma fraudulenta. Previdência privada, PGBL, que ainda dá para reduzir imposto de renda, joias, quadros, obras de arte, também aparece bastante, igreja, simulam doações para fazer voltar para si os recursos do crime, venda e compra de automóveis, né? Tomem muito cuidado, já pegamos até lojas aí de renome dando desconto no carro, só que a hora que saía a fatura, saiu o valor cheio. Por exemplo, carro de 70 mil, né? Hoje já é difícil comprar carro de 70 mil, né? Daqui a pouco o limite é o céu, mas um carro aí de 70 mil, em que era vendido a 65, mas a fatura no valor de 70. Aí a pessoa questiona, fala, por que isso? Não, fica tranquilo, fins contábeis, está tudo certo, porque eu tenho que fazer o valor de tabela na nota fiscal e tal. O que ele está fazendo? Simples assim. Diz que recebeu 70 de uma pessoa física, quando na verdade recebeu 65. Aí aquele cincão, a grosso modo, que estava debaixo do colchão, agora ele volta para a economia e faz girar dizendo que recebeu aquele montante também daquela pessoa física, né? Claro que a investigação depois vai poder detectar com as quebras de sigilos e tudo mais, né? Então, sempre um alerta aí com as faturas, notas fiscais, nos valores exatos, né? Pizzaria, restaurante, é igual a pessoa jurídica lá do Al Capone, né? A pessoa coletiva, né? Pessoa jurídica. Diz que vendeu tantas pizzas, diz que o hotel teve tantos hóspedes, o motel teve tantos hóspedes e não teve nada. Aí é uma coisa básica que nós podemos fazer, né? Quer na investigação ou quem opera no mercado na devida diligência, pede para ele conta de água, luz e telefone, as contas de consumo, né? Vamos ver se esse faturamento milionário está compatível com essas contas de consumo, porque se o consumo é menor do que da minha casa, está esquisito isso aqui. Quantos colaboradores tem nessa pessoa jurídica, nessa pessoa coletiva, né? Normalmente nós vamos perceber que não tem nenhum ou um colaborador só, o sócio é a mãe que está de cama, o irmão, ou sei lá, sogra, coisa do gênero. Postos de combustíveis, crowdfunding, ativos virtuais, né? O crowdfunding também muito usado, aquela história de fazer voltar para si como se fosse doação. Os ativos virtuais também bem alta, né? Não esquecer da recomendação número 15, do GAFI, né? Que fala das novas tecnologias, fala que os países vão ter que regulamentar isso aí, tal, uma atenção especial nas exchanges ou nas VASPs, né? Aquela sigla que aparece lá que não é a companhia de aviação paulista que faliu, né? Mas os VASPs lá são o nosso Virtual Assets Service Providers, né? Os provedores de serviços virtuais, os exchanges, né? Mas eu sempre digo, não há crime perfeito.
Esse cidadão, ele movimenta aí numa exchange, né, que pode colaborar, deve colaborar com as autoridades, ele vai ter uma carteira virtual, ele vai hospedar isso aí em nuvem, ele vai voltar isso para o sistema financeiro, né, e uma hora vai aparecer aí. Transporte coletivo, gira catraca lá várias vezes. Quem me diz que quantas pessoas que pegaram esse coletivo? O PCC estava demais aí com lotação, utilizando essa técnica aí para circular o dinheiro do narcotráfico e andar de cabeça erguida e dizer, sou empresário do bem, tá tudo certo, né? Os tiqueteiros, como ficaram conhecidos, ticket refeição, padarias movimentando milhões em vale refeição eletrônico ou vale transporte também, em alguns outros casos fora do contexto de padaria, né? E aí eu sempre digo, conta de água, luz e telefone, faz uma devida diligência em loco, né? Não só aquela pelo Google Street View, vai tomar um café lá nessa padaria e você vai perceber que está vazia, né? Pede um pão na chapa lá e está vazia. E aí eu pesquiso quadro societário pela internet, junta comercial, por exemplo, pesquiso atestado de antecedentes criminais deles ali, de repente até pela internet, eu percebo que um já foi condenado por tráfico de drogas, tal, né? Ou seja, evidente que eles estão lavando o dinheiro do narcotráfico nesse caso. Atividade agropecuária, adoram. Tipologia internacional, gado, incontável, quando muito eu consigo detectar pela vacinação, né? Então ele vai lá para o campo, fica afastado da sociedade para não chamar atenção, aquela fazenda enorme, muitas terras, gado, né? Você não sabe quantos que ele tem, né? Eu sempre digo, né? Um menino não é do campo, não sabe nem o que é o bicho do pé, e vem com esse papo que quer investir em gado, já é um sinal de alerta. E aí nós temos as outras técnicas mais sofisticadas, como intermediações, as arbitragens, transferências, dólar cabo, euro cabo, exportação, que nós vamos falar rapidamente agora de algumas delas, né? Primeiro, lembrar que sempre na lavagem de dinheiro, quando envolve o uso de outras pessoas, as interpostas pessoas que aparecem lá no artigo 4º da nossa lei, pode inclusive bloquear bens dessas interpostas pessoas, né? Lembrarmos que acaba sempre aparecendo nesse contexto a presença de procuração, o tal do power of attorney, né? O poder de procuração aí. O lavador de dinheiro, o que ele faz? Coloca o bem no nome do laranja e já faz ele passar a procuração para ele. Ele aparece como outorgado na procuração, né? Por que isso? Porque ele quer ter o domínio do fato, ele quer ter o domínio dos bens, né? Senão, amanhã depois, o interposto da pessoa, o laranja, pode sair vendendo tudo, usufruindo desses bens, né? Então, o nosso laranja, o stooge, né? Como diz lá o Gafi, o fantoche, o pateta, né? Ou o testa de ferro, aquele que encabeça uma pessoa jurídica, o titular, sócio majoritário, né? O strawman, o espantalho, né? São personagens aí que sempre aparecem no contexto de lavar dinheiro, né? O nosso laranjinha aqui, indo lá assinar uma procuração. Pegamos um caso aqui bem interessante, né? Que se não fosse um juiz mais preparado, ia passar despercebido ao olhar comum, porque o cidadão colocava as empresas no nome da sogra, muitas delas de fachada, né? Só existiam no papel, para lavar dinheiro do crime, e a sogra ganhava uma comissão. Com o passar do tempo, a sogra brigou com ele, e o pessoal fala, né, sempre sogra, coitada, só todo mundo tem mãe, né? Não vamos criticar também todas as sogras aqui, não é bem por aí, mas sim. Enfim, o que acaba acontecendo com o passar do tempo é que a sogra briga com ele e revoga a procuração. Mas, alguém orienta ela a revogar a procuração, mas ele tinha um esquema lá com o cartório e conseguiu fazer a venda da empresa. A sogra não satisfeita, ajuiza uma ação civil de nulidade do negócio jurídico. O juiz marca uma audiência só e pergunta para ela, o que a senhora faz mesmo nessa empresa? Não sei, meu genro que toca. Extraiam-se cópias e apure-se lavagem de dinheiro. Na hora o juiz já mandou para a polícia e o Ministério Público apurar, né? Depois nós temos escritórios de representação, os offshores, os tax havens da vida, os paraísos fiscais, né? Bom, offshore, aqui no contexto da lavagem de dinheiro, nós falamos em contas offshore, empresas offshore, mas, na verdade, a grosso modo, quando falamos aqui em offshore, essa expressão que surgiu mais ou menos lá para a década de 70, né? Ao pé da letra, a palavra quer dizer fora da costa, né? Tanto que no meio náutico, quando aquele cruzeirinho lá, Santos, Rio de Janeiro, sai às 12 milhas perpendicular da costa brasileira e depois anda paralelo, é o momento que ele está offshore, né? Que ele abre o cassino, porque aí o pessoal pode se divertir sem ter o risco de cometer jogo de azar, pois está em águas internacionais e não mais em águas de jurisdição brasileira, né? Mas aqui o offshore para nós quer dizer escritórios de representação constituído fora da sede do domicílio fiscal da pessoa.
Há algum problema com offshore? De forma alguma. O problema é o uso indevido do offshore, né? Muitas empresas não querem abrir uma filial, uma coisa de um porte maior, abrem aí uma offshore. O problema é a constituição de uma offshore de fachada, que existe apenas numa caixa postal, que nem esse símbolo aí, essa imagem aí numa ilha aí, né? Provavelmente uma ilha bonita, um tax haven da vida, um paraíso fiscal, né? Ou então uma offshore constituída com endereços virtuais. Muitas empresas, mundo afora, mediante um contrato de pagamento, você consegue ter um endereço virtual. O que é um endereço virtual? Eu posso indicar aquele endereço como sendo minha casa ou meu domicílio para receber correspondência. Eles recebem, digitalizam a correspondência e me mandam, né? E aí eu fico sabendo de tudo que está chegando e posso responder, como se eu estivesse morando lá, né? Um domicílio virtual. Pois bem, então eles abrem um offshore de fachada, que se eu for fazer a diligência em loco, a devida diligência em loco, eu vou perceber que ela não existe, né? É uma caixa postal ou um endereço virtual, tá? Pior fica quando essas offshores são constituídas em tax havens da vida. Segundo a nossa Receita Federal, o tax haven seria aquilo que tem uma tributação da renda até 20%, mas cada país define, não há um padrão internacional, assim como não há uma lista única do que é um tax haven. Cada país interpreta, no olhar dele, o que ele acha que é um tax haven, né? Mas é sempre bom estar atento para transações envolvendo tax havens da vida, né? Então, nós temos aí alguns exemplos aqui que são citados pela Receita Federal Brasileira de tax havens, né? Aliás, uma curiosidade, tax haven, né? A pronúncia dessa forma e a escrita tax haven, muito semelhante a haven, que é paraíso, né? Mas não é tax haven, né? Mas lá atrás houve uma tradução um pouco equivocada e daí pegou esse vício de falar paraíso fiscal. Mas, na verdade, é uma zona de ocultação tributária, a letra da terminologia da palavra, né? Esses tax havens surgiram com aquela ideia. Eram países que não produziam nada. Então, para viver do dinheiro dos outros e atrair investidores, eles prometiam baixa tributação e anonimato. O pulo do gato não é a baixa tributação, mas sim o anonimato. É isso que o lavador de dinheiro, que o criminoso busca para blindar o seu patrimônio, né? E a não cooperação internacional. Hoje isso está mais ou menos resolvido isso. Foi firmado um acordo no âmbito do GAFI, no sentido de que o país que não colaborar e que tiver um tax haven no seu território corre o risco de ser listado ou negativado no âmbito do GAFI, né? Então, chegou a ter uma discussão lá, fecha os tax havens, não, ninguém precisa fechar nada, basta todo mundo colaborar. Agora, o que não pode é o país falar, não, eu não posso fornecer porque é região autônoma. Peraí, região autônoma, mas está no seu território, não é? Então, se está no seu território e pertence a você, patrimonialmente se pertence a você, você tem que se virar e conseguir essa informação do beneficiário proprietário, do beneficial owner, né? E aí nós temos aí Anguilha, Bahamas, Belize, Bermudas, Ilhas Virgens, Ilhas Britânicas, todas aquelas ilhas pertencentes ao Reino Unido. Eu destaco aqui a Ilha do Homem, Isle of Man, está aparecendo bastante nas investigações policiais de lavagem de dinheiro, né? Há um tempo atrás aí, peguei um caso até de cooperação com o Reino Unido, que foi bem interessante, né? Em que a empresa de jogos eletrônicos, que já havia sido expulsa e punida nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro, estaria operando lá e fazendo câmbio para a escola de samba aqui de São Paulo, né? Eu sempre brinco lá na época do volante do navio, né? Sempre brinco lá do time de futebol, mas brincadeiras à parte, praticamente eu quase que não torço hoje para time nenhum, mas enfim, estava fazendo um câmbio lá na época esquisito, né? Milionário e tal, e que nos chamou a atenção, falou, vamos investigar, porque isso pode ser uma forma de driblar. A gente não pode pensar que todo mundo é criminoso, todo mundo está envolvido, mas alguém está tentando utilizar talvez a escola de samba ou esse caminho para conseguir repatriar recurso do crime, né? Então, pedimos a informação dos beneficiários proprietários da transação, os titulares das transações lá na Ilha do Homem. Primeiro momento, a polícia do Reino Unido falou, não sei se eu consigo, porque é tax haven. Eu falei, então se não consegue, você vai me escrever isso que você não consegue, e nós vamos levar para o GAFI. Ou você me fala que a Ilha do Homem não pertence mais ao Reino Unido, ou você consegue, ou explica por que não consegue, e nós vamos levar isso lá para o GAFI. Conseguiram a informação, deu tudo certinho depois, né? E Panamá aparece muito aqui para nós. O Uruguai, que a Receita Federal tem interpretado como Zona Franca, mas atenção, muitos países interpretam o Uruguai como tax haven, né? Tem as suas características.
Paraguai não, Paraguai tem todo aquele problema que nós já conhecemos, mas não de tax haven, né? Portugal tem a sua Ilha da Madeira e Açores também, né? Que ele nega, fala que é Zona Franca. E aí nós temos nos Estados Unidos da América 3 estados-membros naquela autonomia dos americanos, né? Delaware, Nevada e Wyoming, né? Que são também tax haven. Então a gente tem que prestar atenção, Liechtenstein, enfim, prestar sempre atenção nos tax havens. Deixa aqui o caso Panama Papers, que já todo mundo já conhece, né? Está aí na internet, uma fonte interessante também para fazer pesquisas. E passemos agora a algumas tipologias aqui mais específicas, que já são bem conhecidas da maioria, acredito eu, mas vale a pena recordar, né? O dólar cabo, o euro cabo, também chamado de hawala lá nos Estados Unidos, que é uma palavra que quer dizer confiança lá no Havaí, aquela coisa toda, né? Por que a confiança? Porque eu vou fazer o dinheiro chegar lá sem ser por meio do sistema financeiro formal, sem ser por meio de ordem de pagamento, né? Muito bem. Então, basicamente, ele vai pegar o que a gente apelida aqui no Brasil de doleiro, mas doleiro que é criminoso aqui e acolá, e esses doleiros vão se conversar, e o daqui vai falar, eu tenho, sei lá, eu tenho 100 mil reais que você tem que converter em dólar ou em euro e depositar numa conta tal no paraíso fiscal em nome de uma offshore. Ok, pode deixar que o dinheiro está na mão, está depositado. É claro que o dinheiro não foi para lá, foi depositado porque aquele doleiro lá de fora também lava dinheiro do tráfico, do crime em geral, e ele já tinha essa quantia e em adiantado e na confiança ele depositou. Só que agora o daqui do Brasil ficou devendo para ele. O do Brasil fala assim, olha, a hora que você precisar, teu dinheiro está na mão aqui no Brasil, quando você tiver um cliente aqui no Brasil, eu deposito para você e estamos quites, fizemos a compensação. É como se fôssemos a um restaurante, um dia eu pago a conta, outro dia você paga a conta, né? Fizemos aí a compensação. Ocorre que o doleiro de fora não tem cliente no Brasil, ele vira e fala assim, quero meu dinheiro. Aí é o momento que o dinheiro tem que ir no corpo, na cueca, aquela coisa toda, né? Volta e meia, os Estados Unidos pega lá no T-Detector, brasileiros tentando embarcar com dinheiro no corpo, né? Por isso que muitas vezes, quando nós viajamos, eles vêm e fazem a revista. Não é tanto, por vezes, para detectar drogas, mas sim dinheiro, as mulas para lavagem de dinheiro, né? Que transportam dinheiro. Então, nós vamos ter como sinais de alerta aí grande quantidade de depósitos de dinheiro em autoatendimento, em terminais, zona próxima de fronteira, movimentação em espécie, por vezes transferências eletrônicas em contas de clientes que aguardam ordens de pagamento do exterior, né? Por vezes usa-se o sistema formal para compensar, e aquela coisa toda. Isso aqui por si só, vamos supor que ele queira mandar o dinheiro para fora dessa forma, só para não pagar o IOF, mas vamos supor que é dinheiro lícito. Isso por si só vai incorrer em evasão de divisas, né? Que é crime de competência federal, mas por si só já vai incorrer em crime, né? Ninguém pode mandar o dinheiro para fora sem recolher a devida tributação, como é sabido. A arbitragem cambial também muito utilizada, né? Aliás, eu acho que está aí no top 10, aí mais em alta do que o dólar cabo. Isso, o Bitcoin tem sido os prediletos aí da maioria dos criminosos hoje em dia, né? Na arbitragem aqui, na verdade, o que vai acontecer é que um correspondente bancário, a grosso modo, vai intermediar a abertura de contas em nome de laranjas, né, interpostas pessoas, e carregar cartões pré-pagos com contrato de câmbio e fazer esse pessoal sacar lá no estrangeiro. Então, nós vamos ter como sinais de alerta aí grande movimentação de recursos, saques em espécie, depósitos em espécie, aumento abrupto de abertura de contas numa determinada agência, né? Então, muita atenção com relação a isso aqui. Até porque, raramente, quando vamos para o estrangeiro, alguém faz uma checagem dos cartões que estamos levando, né? Faça a checagem, às vezes, na revista pessoal, tudo mais, para ver se tem droga, dinheiro no corpo, mas não dos cartões pré-pagos. Então, isso tem sido muito utilizado e atenção especial com os câmbios aí, né? Compatibilidade da renda, movimentação em espécie, as pessoas que estão sendo utilizadas para aberturas de conta, né? Eu sempre gosto de contar e brinco, né? Quando eu fiz o financiamento imobiliário na Caixa Econômica, eu vi uma situação que era parecida com isso, no sentido de que você vê o correspondente bancário, aquele cidadão que trabalha dentro da agência, né? Não é da agência, mas ele é um terceiro autorizado, né? E ele auxilia a fazer o processo do financiamento bancário, imobiliário, e eu vi um cidadão desse trazendo as pessoas humildes, com os documentos rasgadinhos, onde é que eu vou, onde é que eu assino e tal. Eu falei para a gente, brinquei, né? Falei, isso aí não é arbitragem? Não, deu risada, não, doutor, isso aí não é. Isso aí é conta salário, coitado, pessoal, aí tá lá, tudo bem. Mas a característica é parecida, né? Pagamento antecipado de importação e exportação. Bom, senhores,
Basicamente, isso aqui eu posso sintetizar, né? Importação e exportação, antecipado, subfaturado, fictício, tudo vai girar em torno do seguinte: de que lado que você quer lavar o dinheiro? No sentido de dar uma aparência mais ou menos lícita, né? Porque não tem crime perfeito. Então, se eu quero lavar o dinheiro aqui no Brasil, justificar esse recurso aqui no Brasil que veio do crime, ele vai simular que ele fez, portanto, uma exportação, né? Então, ele exportou e recebeu um determinado pagamento. Então, com isso, ele justificaria esse recurso aqui. O inverso, se ele quer lavar do outro lado, ele vai simular uma importação. Então, basicamente, está em definir de que lado que eu quero o dinheiro limpo, ou com aparência limpa, né? Se é no Brasil ou no outro país. Então, basicamente, nós vamos ter aqui no pagamento antecipado de importação realização de operações antecipadas, envio constante de recursos posteriores, pagamento realizado por terceiros sem relação com a empresa, procurações, né? Pessoas que não trabalham na empresa, pagamento feito por países que não são rota daquela transação. Isso quando ainda não envolve rota de narcotráfico de países listados por não colaborarem com a prevenção à lavagem, né? E ainda empresa sem tradição no ramo ou que estava falindo e que, de repente, um milagre se recuperou. Então, são indícios nesse segmento de importação e exportação, tá? Então, aqui é a mesma coisa, pagamento antecipado de exportação, da mesma forma, né? Vai cair aí nessa mesma vala, né? O superfaturamento de importação e exportação, aquele caso emblemático da Aslu, né? Nós vamos ter um grande volume de importação. Aí eu pergunto para os universitários, né? Eu desconfio daquilo. Eu vou conversar com quem conhece daquele mercado, daquele segmento, né? É comum esse volume de importação, de exportação, né? Então, é sempre bom dar uma pesquisada. Aí ainda verificar capital social da empresa, quanto ela está movimentando, quanto ela fatura, conta de consumo, né? Para ver se as coisas estão mais ou menos compatíveis e se a conta está fechando, quantos colaboradores, né? Mas basicamente vai circundar aquilo: empresa sem tradição no ramo, daquele segmento de importação, que de repente inventa de falar que está importando e exportando, empresa que estava falindo se recuperou, presença de terceiros, pagamento por países distintos das transações, praças distintas e por aí vai, né? E sempre vai envolver aqui, claro, o contrato de câmbio, né? Então, uma atenção especial. Exportação, importação fictícia de serviços também, a mesma história, né? Isso quando não é fictícia de bens e não chega no Porto de Santos container ainda com droga dentro, né? Tem mais essa. Quanto às tipologias um pouco mais recentes aí, eu gostaria de sublinhar aí que está muito em alta golpes na praça, fraudes e estelionatos, né, de todas as espécies, desde fraudes tributárias, que eles oferecem deságio para pagamento de tributos, fala: empresa, vem para cá que eu tenho uns créditos aqui para compensar e você vai pagar menos, né? Não tem milagre, né? Mas as pessoas acreditam que tem. E aí acabam caindo nesses golpes aí, né? E o pessoal lavando dinheiro aí por meio de rifas, por meio de câmbio, está muito em alta isso aí recentemente também, né? E aí os criminosos normalmente são afetos à área de contabilidade, são expertos no assunto, né? Prometem aí a compensação tributária e lavam dinheiro por meio de empresas de fachada, por meio de pessoas da família. Nós vamos ter aí basicamente essas promessas fraudulentas, né, de deságio tributário, firmamento de contratos, né, inclusive com vários documentos para justificar que aquilo é lícito, falando: olha, certidões negativas, tenho isso, tenho aquilo, documentos que, se eu for checar por mais de uma fonte idônea, distinta, eu vou verificar que não procede, que aquela certidão não existe, ou que não é bem assim, né? E lavando dinheiro aí por meio da família, aí, como nós falamos, de empresas de fachada, né? E ainda diversificando aí o dinheiro por meio de transferências, PIX, que está muito em alta também, né? Só um exemplo emblemático recente que trabalhamos no estado de São Paulo, desdobramento que também lá no Mato Grosso também trabalharam, que esse cidadão é famoso nas redes sociais aí, envolvendo com rifas aí de venda de carro que ele nem possuía, né? E parecia aí um moço do bem, acima de qualquer suspeita, e que estava envolvido aí nesse esquema aí com as rifas aí para diversificar os recursos de estelionato e das fraudes aí em geral, né?
ainda desdobram isso por meio de criptoativos, né? Lembro que no criptoativos ainda há a possibilidade de mixing, né? Mistura com outras carteiras, métodos mais sofisticados, né? O commingling, a mesclagem com recurso lícito, para dizer, não, isso aqui eu apliquei em criptoativo, ganhei e tudo mais, né? E só para recordar também que o termo que ficou firmado aí no âmbito do GAFI foi criptoativo por o conceito de não se enquadrar no conceito de moeda, né? Das definições de Basileia, lá de Basel, na Suíça, né? Uma outra tipologia que aparece bastante é com carga roubada, principalmente carga de smartphone, que tem alto valor aí agregado, né? Nós vamos ter aqui, portanto, receptação de carga roubada e o pessoal aí tentando lavar dinheiro aí por meio, dizendo que é por meio de empresas e tudo mais, né? E tá tudo certo. E aqui, de novo, aparece gado, rancho, aquelas coisas todas, né? Bom, nessa tipologia aqui que está muito comum para variar a presença de interpostas pessoas, né? É a mãe de cama, é o irmão, enfim, as pessoas diversificadas que eles vão arrolar aí, a presença de procurações, né? Como sempre. E aí nós vamos ter aquisições de automóveis, bens de luxo e ranchos do tipo day use, né? Quer dizer, eles continuam perpetuando aí a lavagem, dizendo que é recurso que ele ganhou de locar o rancho, né? Tipo fazer um Airbnb da vida e tal, né? E aquisição de cavalos e cabeças de gado. E, por fim, aí dessas tipologias mais recentes, aí, o falso leilão está demais, né? O leilão pela internet, as pessoas com promessa de arremate por valores bem convidativos acabam embarcando nessa e contratando aí, fazendo pagamentos por meio de Pix, tal, e às vezes até por meio de câmbio, sites de leilões que estão hospedados em regra nos Estados Unidos, aí a necessidade de cooperação internacional para saber quem que é o beneficiário, quem que é o titular, né? Às vezes até o titular da conta, e muitas contas até em nome de pessoa física e não pessoa jurídica, né? E as vítimas acabam aí bobeando, né? Todo um esquema muito bem estruturado, né? Chamativo, e basicamente nós vamos ter aí essa ampla oferta pela internet e depois a pulverização do recurso do crime. O que eles fazem? Transferem para contas de laranja pessoas que emprestam essas contas, que em geral ganham uma comissão, vão falar que não sabiam nada, mas normalmente sabiam, tinham uma ideia, né? Sempre aquela conversa sem pé nem cabeça, emprestei minha conta, mas eu conheci ele pelo nome, onde que ele mora? Não sei, mora lá perto, passou na rua, falou que estava no nome sujo, eu emprestei e tal. É uma história que não tem como acreditar, né? E às vezes saque em espécie e depósito em espécie no mesmo ato, burlando o TED. E ainda a escrituração feita desse jeito, apagada, para não se rastrear e não fazer o siga o dinheiro, né? Bom, e aí a diversificação com bens e luxos e tudo mais, né? Quanto aos casinhos práticos, aqui eu gostaria de destacar, para finalizar aqui, esse caso em particular, aqui uma operação que foi trabalhada por nós, né? O pessoal querendo fazer dinheiro fácil, por meio de promessa de um tal de grupo, aí, um BTC da vida, que falava que aplicava em câmbio, aplicava nisso, naquilo, em tudo quanto é lugar, Forex, né? Aquela coisa toda, e acabava cooptando vários clientes, inclusive pessoas jurídicas, empresas, com aquela gana de querer ganhar dinheiro. Prometiu em 10 dias lucro de 100% a 300%, só para você ter ideia, não tem milagre, né? Então, esse grupo ostentava grande incompatibilidade patrimonial aí e alto padrão pelas redes sociais, né? Basicamente, o crime antecedente aqui era estelionato, né? E competência estadual, e a promessa fraudulenta, a presença de câmbio e de holdings, né? Aliás, normalmente, onde tem lavar dinheiro, nós vamos ter holdings também, aquelas controladoras, né? E fora do país nós temos fundos do tipo trust, aquele fundo que o titular é um, mas o beneficiário é outro, né? O fundo do tipo confiança, né? Então, sempre um alerta aí na presença de holdings, né? E, por fim, foi possível a identificação das pessoas envolvidas aí, dos laranjas, né? Só para ilustrar, e as vítimas também não atentavam para detalhes básicos, né? Por exemplo, aqui, no folder que eles divulgavam a sua proposta, sua oferta, citavam aqui, por exemplo, filial na Itália, mas aí aparece lá país, Suíça, né? Então, umas inconsistências, aquela coisa das pessoas não checarem por mais de uma fonte idônea. Então, é muito importante, na devida diligência, nós nos atentarmos aí para várias fontes idôneas, pesquisar de outras formas e fazer a diligência no local sempre que possível, né? E aqui as promessas aqui que eles vinham fazendo, né? E o cidadão até postando que ele saiu em notícia de jornal, que ele era um grande investidor, né? Tinha perfil no LinkedIn como CEO, então
um cuidado aí com essa devida diligência também eletrônica, né? Claro, eu consigo cercar isso verificando, às vezes, IPs, verificando georreferenciamento, localidade que ele usou o telefone móvel para fazer o cadastro no LinkedIn ou na abertura da conta, seja lá o que for. Mas, enfim, tem que ter uma cautela extra aí com esse tipo de situação, né? E aí, 2 casos aqui de cooperação internacional, um em particular que o DEA dos Estados Unidos veio trazer para nós uma situação de uma quadrilha especializada em tráfico de drogas internacional, mas que financiava o terrorismo. E que para nós interessaria, segundo eles, porque eles estavam querendo participar aqui da Copa do Mundo e das Olimpíadas, vendendo equipamentos de informática, de alta tecnologia, equipamentos de inteligência, né? Foi feito um trabalho conjunto aí e possibilitou aí perceber que o grupo realmente lavava dinheiro com narcotráfico internacional, mas possuíam empresas lícitas e que davam lucro, faziam a mesclagem aí, né? Como nós conhecemos o commingling, né? Havia também a presença de câmbio aí para variar. E aqui eles iriam tentar o quê? Fraude à licitação para empurrar aqueles equipamentos de informática que iam ser vendidos de forma lícita, né? Mas aproveitando para embutir aí recursos ilícitos e justificar o incremento patrimonial, né? O curioso é que esse caso se desdobrou num momento posterior, né? Com repasse, inclusive, para os colegas aí da área federal e foi possível prender aí a Sadia Hamad Barakat na Tríplice Fronteira, ali em Foz do Iguaçu, que era um cidadão que estava ligado ao Hezbollah, ao financiamento do terrorismo. Então, nós temos aquela mania de falar, Brasil não tem relação com terrorismo. Mas cuidado, nós não temos atentados terroristas por enquanto, espero não ter, mas nós temos pessoas adormecidas aqui ou conviventes entre nós que patrocinam e financiam o terrorismo. Já foram identificadas várias células envolvidas com comércio de roupas e tudo mais, mandando recurso para fora, fazendo câmbio e possivelmente nesse sentido aqui, né, de financiando o terrorismo lá fora. Eu gostaria de trazer aqui a tabela que o FBI gosta de trabalhar, né, no sentido de qual que é a diferença do terrorismo, seu financiamento, e da lavagem. Basicamente, as transações são parecidas. O grande diferencial é que no terrorismo nem sempre eu vou ter incompatibilidade patrimonial. Por quê? Porque há pessoas que gostam de patrocinar o terrorismo com o próprio suor, com recurso próprio lícito. Então, na lavagem de dinheiro sempre vai ter a incompatibilidade patrimonial, porque os recursos vão vir de origem ilícita, mas no financiamento do terrorismo nem sempre. Do mais, nós vamos ter na lavagem de dinheiro mais pequenas transações, grande quantidade de transações em pequenos valores, no smurfing, de forma fragmentada, né? A estruturação, né? Lembrando do smurfinho lá que carregava os negócios nas costas. E já no financiamento do terrorismo, eu vou ter pequena quantidade de transações, mas de valores mais elevados. Mas são algumas diferenças aqui que são identificadas, né? E, por fim, um caso de cooperação com o Reino Unido, que foi a contrapartida daquela que nós pedimos para eles, em que eles prenderam um brasileiro e um chinês lá fora, que eram mulas por narcotráfico albanês, né? Mulas por narcotráfico albanês. E o que acabava acontecendo aqui é que eles estavam lavando dinheiro por esse narcotráfico e transacionando dinheiro por meio de mulas, além do câmbio, né? Bom, na cooperação internacional foi possível identificar aqui que o chinês ligava aqui para brasileiros, conversava com brasileiros e várias lojas de roupa, comércio, enfim, estavam relacionados com isso e mandando dinheiro para fora, patrocinando aí isso tudo, né? E retroalimentando o crime e lavando dinheiro. Nós temos aqui deixa eu só verificar uma coisa assim no meu compartilhamento aqui. Eu acho que eu não tinha colocado o som. Pronto, deixa eu colocar aqui novamente. Um vídeo que mostra o desdobramento disso lá para o leste europeu, né? Curioso que esse trabalho que nós fizemos, identificando as células aqui do Brasil que lavavam dinheiro para eles, se desdobrou lá no leste europeu, e a BBC fez um trabalho aí para mostrar como a lavagem de dinheiro funciona, e o Adido fez questão de me mandar o vídeo, né, o link, e falou, esse vídeo aqui trabalha o caso que vocês atuaram no desdobramento aqui brasileiro, claro, né, mas só para ilustrar como eles lavavam o dinheiro do narcotráfico lá para o leste europeu, né, situação muito curiosa, mandavam os recursos por meio de mulas para o leste europeu e por transporte, por meio de ambulância, de pessoa idosa, né, para não chamar atenção, e todo um esquema aí para instruir as pessoas que estavam envolvidas aí para lavagem de dinheiro, para esquema de mulas, né, de transporte de valores aí, desde como contar o dinheiro,
não chamar atenção, né? Liga a televisão no volume alto para não perceberem que você está aí usando a maquininha de contar dinheiro, empacota de determinada forma, né? O dinheiro e por aí vai. E aí nós vamos notar que na sequência aí, nós vamos notar que eles levam esses recursos para outro país e lá acabam por adquirir ouro, esquentar o lastro desse ouro, os receipts, né, para justificar a glosa, a origem aí desses recursos, e depois vendem esse ouro que é derretido e acaba esse ouro aí se revertendo em transações em espécie e câmbio de volta, inclusive, para o Brasil, né? Então, é curioso esse caso, porque tem aparecido bastante também a presença de ouro, derretimento de ouro, começou a surgir bastante isso mais relacionado ao exterior, mas também no Brasil nós já temos aí algumas vertentes aí relacionadas com relação a esse tipo de tipologia aí de lavagem de dinheiro, né? Então, aí o ouro aí era esquentado, a sua origem, vendido, derretido lá em Dubai. E aí nós vamos observar aí o mapa mundi, que mostra as transações de volta em dinheiro, né? E os recursos do crime vindo aí para diversas regiões. Olha aí o mapa mundi aí vindo lá para o Brasil. Para variar, o crime está mais transnacional do que a gente imagina, né? E alguns presos e outros ainda em liberdade, né? Infelizmente, nessa operação aí internacional, no final, um dos mentores aí, o pessoal da ambulância, as mulas mais imediatas aí foram presas, né? Mas um grande mentor ainda se encontra foragido. Acredita-se, inclusive, que em algum tax haven da vida aí, né? Usufruindo do recurso do crime aí, infelizmente, né? Um dos moços aí mais novos aí parece que ainda estaria foragido aí, né? Pelo menos a última notícia que nós tínhamos. Bom, grandes sinais de alerta aqui para sintetizar, então, captação de recursos, grande captação de recursos, incompatibilidade patrimonial, movimentação em espécie, saque, depósito, câmbio em espécie. Eles adoram isso para evitar o quê? A rastreabilidade, o siga o dinheiro, uso de interpostas pessoas, laranjas, empresas de fachada, e aí as técnicas mais sofisticadas, aí, os criptoativos e outras mais, como nós já falamos, né? Para encerrar, eu gostaria de lembrar, então, que a lavagem de dinheiro é um fenômeno internacional que deve ser observado de fora para dentro, para o Brasil ficar em consonância com as tratativas que ele firmou. Basta o cometimento de um dos verbos para o crime se consumar, portanto, a grosso modo, é o simples manejo do recurso do crime. Atenção especial com as tipologias de lavagem de dinheiro, né? Sempre nos ajudam a identificar aí possíveis novas práticas de movimentação do recurso do crime. Mas sem perder de vista as clássicas também. Atenção especial na devida diligência, aquelas perguntas básicas e profundas, né? As contas de consumo e outras técnicas mais para detectar se aquilo é fraudulento ou não, e abordagem baseada no risco, né? Identificar onde há o maior risco de lavagem de dinheiro, onde está mais frágil, onde estão as maiores incidências, levar em consideração a recomendação número 10 do GAFI, a fundo, recomendação número 1, e, por fim, quando se tratar de agente público, uma cautela especial, recomendação número 1222, com as pessoas politicamente expostas. No Brasil, nós temos uma tendência mais restritiva de pessoa politicamente exposta, mas, segundo os guidances do GAFI, são pessoas politicamente expostas, não só membros de poder, chefes, ou aquelas listas que nós vemos circular aí pelo Brasil, mas também aqueles que não figuram em lista. Seria difícil ter uma lista desse tamanho que venha abarcar todas as pessoas, que são as carreiras de gerência na administração pública e que cumulam com função de ordenador de despesas. O que é uma carreira de gerência? É aquela carreira que entra para comandar na administração pública, né? Os sêniores, os executivos públicos, né? Por exemplo, um juiz, tudo bem, o juiz também vai ser membro de poder, mas um juiz, um procurador de Estado, até um delegado de polícia, são carreiras de gerência por força de lei da Constituição, né? Que diz que aquele órgão é dirigido por aquela carreira, e mais, esses caras muitas vezes estão a cargo de autorizar licitação e contrato administrativo. Dentro da teoria da desconcentração, fica impossível para o chefe do executivo autorizar tudo. Então, na desconcentração administrativa, nós temos nos diversos órgãos, diversas UGS, que são unidades gestoras executoras. E essas autoridades que estão ali titularizando, naquele momento, aquele cargo, aquela função,
precisa ser um secretário de Estado, não. Né? Às vezes é um diretor, um dirigente, um titular de uma unidade, mas se essa unidade é o GE, por definição, pelo GAFI, ele é um PEP, ele é uma pessoa politicamente exposta, porque ele tem capacidade de autorizar despesa pública, onde está a possibilidade, a plausibilidade de corrupção, de superfaturamento de licitação e ganhar algum recurso por fora. Então, importante isso, porque muitas vezes não se atenta-se para isso no KYC, né, na política do conheço o seu cliente, isso quando não se pede para a própria pessoa dizer se ela é PEP, né, mas isso também é uma coisa um pouco complicada, porque ela vai falar, não sou, da cabeça dela, e às vezes até com uma intenção, né? Então isso é muito preocupante. Agora, claro, o PEP também não é um leproso, cuidado com isso. Eu vou ilustrar aqui, só para encerrar, um caso real que eu vivenciei, que foi curioso, né? Estava eu em São Paulo, recepcionando, inclusive, que tinha feito o curso lá de avaliador do GAFI comigo, um colega que veio de Cuba, que foi membro do tribunal lá de Cuba, que foi deputado e que estava como diretor da unidade de inteligência financeira de Cuba. E Cuba, nós sabemos aquele problema com os Estados Unidos, tudo, mas vem se recuperando e mudando a sua imagem no contexto internacional, inclusive com assento no Gafilat, né, tal, e se comprometendo a cumprir os estándares e tal. E esse colega foi fazer câmbio comigo. Eu sou testemunho, estava junto. Aliás, foi graças a uma pessoa aí, amiga que viabilizou depois o câmbio dele, porque num primeiro momento a área de prevenção inviabilizou o câmbio dele de $100. Ele veio com $1 para o Brasil, veio uma reunião de trabalho e, ao mesmo tempo, ele quis me visitar, né, e queria fazer um câmbiozinho para comprar uma lembrança para a esposa dele. No final das contas, eu tive que comprar a lembrança no meu cartão para deixar o câmbio para depois e ver a hora que ia ser autorizado lá. E aí, por sorte, eu conheci a pessoa da instituição, eu perguntei, falei, mas escuta, não quero influenciar, por favor, vocês se sintam à vontade, façam o que tem que ser feito, façam o correto, mas só para saber por que ele foi inviabilizado esse câmbio de $100, né? Não são 1.000, 1 milhão e tal. Ah, não, porque ele é PEP. Não, tudo bem, ele pode ser PEP, realmente, ele figura lá como diretor da UIF. Quem normalmente trabalha como dirigente de UIF, membros de organismos internacionais, são PEP por definição do GAFI e tal, ok. Mas aí por cautela bloqueando. Aí depois a pessoa responsável da área falou, não, foi um pouco de exagero, tudo bem, nós estamos já liberando aqui o câmbio dele, tal, foi um mal entendido. Então, nós precisamos também ter em mente o seguinte, que é muito importante ligar o radar bem a risco, mas também isso não deve impedir na totalidade as transações. Né? Não é porque ele é PEP, porque ele é um leproso, eu não vou permitir um câmbio por exemplo, de €100, num valor assim reduzido, ou que é compatível com a renda dele lá no país de origem, ou que não tem suspeita de ilicitude, né? Então, temos que olhar também com razoabilidade e parcimônia, a cada caso é um caso, tá? Gostaria de compartilhar esse exemplo aqui, então, como eu falei, e finalizo aqui deixando os meus contatos aqui, nossa obra, e vou deixar os slides aqui também, e sigo aqui à disposição para questionamentos aí. Agradecendo a todos aí pela atenção. Dr. Robinson, excelente abordagem, que webinar esclarecedora. Muitíssimo obrigada aí por toda a colaboração. Temos aqui algumas perguntas, nosso evento está chegando aqui ao fim, e antes de seguirmos ao sorteio, eu tenho aqui uma pergunta do Dr. Nelson de Oliveira, ele coloca dessa forma: meu caro companheiro de ENCLA, tenho notado no mercado que as instituições financeiras encerram um relacionamento comercial com clientes os quais geraram uma comunicação de suspeição ao COAF. Como você vê isso para as autoridades investigadoras? Isso não tira informações do sistema de inteligência? Olha, uma boa pergunta, doutor Nelson. Muito obrigado, bom vê-lo aqui, agradeço pela presença. Realmente, é uma faca de dois gumes, né, como dizem, porque se, por um lado, às vezes, para se acautelar, a instituição financeira encerra o relacionamento, aplicando aí a recomendação número 10, e até por receio de falar, será que depois, mesmo eu fazendo essa comunicação, eu vou estar isento de uma responsabilização, né? Porque, a rigor, em teoria, a comunicação vai elidir ali o dolo, mas isso tem um limite também, né? Claro, vai sempre também a instituição ser cobrada, né? Olha, mas aqui você não poderia ter permitido essa transação de qualquer forma, não é porque você comunicou que está tudo certo, né?
realmente é difícil achar um equilíbrio, um meio termo, né? O que eu diria que sim, por um lado, eu retiraria a informação da inteligência financeira, mas, por outro lado, se a coisa for muito gritante, eu vejo também um receio para a instituição financeira. Eu, se estivesse talvez na pele da pessoa da instituição financeira, pensaria duas vezes em prosseguir ali com o relacionamento. Mas, é claro, eu sempre digo também, na linha que o doutor Nelson bem observou, eu acho que se der para deixar a coisa fluir um pouquinho mais, até para alimentar mais a inteligência financeira e os órgãos da persecução, é interessante. Por exemplo, no provisionamento para saque em espécie, já tivemos muitas pessoas no segmento bancário colaborando, no sentido de avisar, olha, vai ter um provisionamento amanhã em espécie, para que a polícia possa fazer a entrega vigiada, né? Ninguém vai lá e sair prendendo logo de cara, mas vai fazer a entrega vigiada para poder entender aonde esse dinheiro está sendo entregue, qual que é a outra parte, né? Fazer o ciclo dinheiro e ver quem mais está envolvido no esquema, né? Então, por vezes é interessante sim deixar a coisa fluir um pouquinho mais, tá? Doutor, infelizmente nosso tempo é exíguo e a webinar ela realmente sensacional, muitos participantes aqui elogiando, inclusive a Fernanda Gagliardi, sensacional e empolgante, uma das melhores abordagens que já vi, e parabenizando ao doutor. Obrigado. Desculpa por passar do horário aí. Tenho aqui, doutor, uma pergunta do Isaac Thomas, ele inclusive elogiando, enaltecendo a importância dessa webinar, ele coloca como dúvida, qual o alcance do poder de justiça brasileira para rastreamento e bloqueio de recursos remetidos ao exterior provenientes da lavagem de dinheiro? Aí ele emenda, por que as pessoas utilizam tanto os paraísos fiscais para a ocultação de bens? A justiça alcança recursos nesses países para bloqueios e repatriamento? Bom, primeiramente, Isaac, obrigado pelas palavras e pela atenção e por estar aí até agora. Aliás, agradeço a todos pela paciência aí e ter comparecido conosco até esse momento. É uma honra, um prazer e também uma grande responsabilidade diante de tantos experts que estão aqui também nos assistindo. E, bom, Isaac, a questão é a seguinte, essa pergunta tua é muito pertinente, é muito interessante, mas basicamente a justiça, o alcance que ela tem seria por meio das cartas rogatórias, em que a Corte de Justiça do outro país teria que dar o exequatur, dizer, olha, acolho aqui o pedido da justiça brasileira e cumpra-se, esse é um caminho. O outro caminho seria o auxílio direto ou assistência judicial mútua, como nós falamos, que é um caminho mais curto e mais utilizado ultimamente, em que eu demando a justiça do outro país indiretamente, por meio das autoridades centrais, do DRCI, e lá um promotor, normalmente de primeira instância, vai ajuizar um bloqueio de bens e conseguir isso para mim, em nome próprio, mas dizendo que está atendendo o pedido da Justiça Brasileira. Como se eu pegasse um telefone e falasse assim, bloqueia para mim aí os bens tais? Tá, tudo bem, colega, eu vou bloquear, mas eu vou precisar pedir uma ordem judicial, mas pode deixar que eu estou pedindo ela para você. Como se fosse isso, a grosso modo, tá? Então, o nosso alcance é esse, tem sido eficaz, principalmente pelo auxílio direto, até diria que mais eficaz do que pelas cartas rogatórias. O Brasil ele coopera com muitos países, tem acordos bilaterais, multilaterais, MU, memorando de entendimento com muitos países, mas sempre vai ter um ou outro que infelizmente não tem. E aí o criminoso que tem esse conhecimento, ele vai justamente para aquele país que não tem a cooperação, aí, ou que não tem tratado assinado. Aí a coisa fica difícil. Aí eu vou te falar que a coisa realmente fica bem difícil. O Brasil pode até insistir, e normalmente nós insistimos, prometendo reciprocidade. Falou, olha, país, por favor, colabora aqui, bloqueia esse bem. Eu sei que nós não temos, você não assinou tratado, tal, tudo, mas colabora, porque se você precisar de mim, também eu estou à disposição numa próxima. Mas, em regra, quando não há tratado, eles não colaboram, mesmo com essa promessa de reciprocidade. Agora, por que eles procuram tantos tax havens, os paraísos fiscais? Pelo anonimato. E porque, historicamente, esses tax havens, para proteger os investidores, eles não colaboravam e não informavam quem possuía a conta. O Nicolau, por exemplo, que é um caso emblemático, eu nem trouxe aqui o caso, porque é um caso muito velho, antigo, mas é até interessante como estudo de caso. O caso do juiz Lalau, né, mostra bem isso. Eles abriram conta para ele, a empreiteira abriu conta para ele em Suíça, Ilha Caimão, Cayman Isles, né, por meio de apelido. Nissan, Vespasiano,
E aí, quando você pede a cooperação, eles falam, não posso informar porque eu prometo anonimato para o meu cliente, e essa é uma regra maior, a legislação interna não permite que eu informe. Mas isso já está mais superado hoje em dia, porque esses paraísos fiscais que pertencem a países que têm assento no GAFI, como, por exemplo, o Reino Unido, que congrega a maior parte deles, a Inglaterra vai ter que prestar conta. Se ela não informa, ela vai ser listada, ela vai ser pressionada de alguma forma. Então, eles estão cooperando, como aquele caso que eu exemplifiquei aqui, que conseguimos a informação dos benefícios, dos beneficiários e tudo mais, tá? Doutor, eu tenho aqui uma pergunta aqui de mestre para mestre. Agradecer aqui a presença do nosso docente, parceiro queridíssimo Ângelo Calori. Obrigada, Calori, por estar aqui entre nós, prestigiando essa webinar. E eu tenho certeza que o doutor Robson está muito contente com a sua presença aqui. Ele coloca, doutor, uma excelente e didática aula. Parabéns, doutor Robson. Visto o cenário de alguns retrocessos sobre o tema no Brasil, qual a expectativa para a nossa avaliação GAFI? Boa pergunta. Primeiramente, doutor Ângelo, grande amigo, é um prazer, uma honra tê-lo aqui, meu amigo, grande professor, né? Professor aí, profundo conhecedor da matéria e muito didático, e só aumenta a nossa responsabilidade aqui. E, bom, com relação a essa pergunta da questão do GAFI, o Brasil vinha bem, nós conseguimos sair do follow-up 2020, antes da pandemia, no início da pandemia, teve a última plenária presencial, né? Conseguimos tirar o Brasil do follow-up por esforço de todos aqui, de todos nós, delegação brasileira, do pessoal do mercado que direto e indiretamente auxiliou. Conseguimos passar a Lei 13.810, do congelamento de bens do financiamento ao terrorismo, com aquelas exigências de congelamento sem demora, né, o without delay, aquela coisa toda, enfim. Conseguimos atingir aos patamares que as tratativas estavam requerendo. Então, vínhamos bem. Agora, o que começa a nos preocupar é essa instabilidade política, econômica no país, decisões judiciais como aquela que nós tivemos do STF, aquela liminar que depois caiu, né? Que dizia que os relatórios da inteligência financeira só poderiam ser passados por ordem judicial. E, imediatamente, naquela época, o GAFI questionou o Brasil, que história é essa? Isso está afrontando as recomendações número 30, número 31 e outras tantas, porque as autoridades têm que ter acesso aos dados da inteligência financeira, né? Não só o nosso artigo 15 da Lei de Lavagem, como o artigo 1º da Lei Complementar 105 fala-se lá que as movimentações financeiras com suspeita de ilicitude não caracterizam quebra de sigilo bancário, podem e devem ser passadas. Por isso que existe esse Sistema Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, em que o mercado comunica a unidade de inteligência financeira, que, por sua vez, comunica às autoridades, né, para persecução penal, para fazer o seu dever e sua lição de casa. Eu vejo que assim, o risco é grande de nós termos aí uma avaliação, digamos, com pendências, infelizmente, e com cartão amarelo, né? Outro follow-up aí pela frente, né? Mas o Brasil caminha bem, a grosso modo caminha bem. O Brasil melhorou bastante o seu sistema bancário, financeiro, de câmbio, de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Graças às pessoas como os senhores que estão aqui, que se dedicam, doam tempo, estudam, se interessam, ficam preocupados, aquela curiosidade investigativa que o ser humano tem, o uso da razão, né? E graças a isso, o investimento também da alta direção, né? Aquela velha máxima o tom vem de cima, tem que vir da alta direção, né? Então, graças a isso, ações como essas aqui da Abracan, da nossa presidente, a doutora Kelly, né? Enfim, de todos os players aí no mercado, isso tem melhorado bastante. O que eu sugiro é que aprimoremos cada vez mais a avaliação de risco em cada segmento, inclusive os órgãos públicos, que canalizemos isso no COAF ou em quem for fazer a avaliação nacional de risco. Isso é importante, tanto para ter uma avaliação de risco mais efetiva, mais eficaz, mais precisa, e também para retroalimentar o sistema de prevenção, para a gente ter ideia onde a gente está pisando. Então, eu acho que isso ainda é um pouco deficiente no Brasil, a avaliação de risco. Falta o pessoal se conversar um pouquinho mais e cada um mapear melhor a sua área e depois congregar tudo isso, né? Se conversar mais, né? Mas a minha avaliação é essa, que o Brasil vai ser razoavelmente avaliado com algumas pendências, né?
E espero que as coisas fiquem estáveis, porque quanto mais instabilidade, mais risco dessa avaliação ser mais negativa. Espero que a lei, se for alterada, seja alterada para melhor e em consonância com as tratativas internacionais. Se começar isso não é lavagem, isso não é lavagem, aquilo ali não é lavagem, e esvaziar a lei, aí sim, com certeza, essa avaliação vai ser muito mais negativa, né? Então, uma cautela extrema aí com relação a isso, né? Doutora, eu gostaria de agradecer aqui em nome da senhora Kelly Massaro, que estava aqui acompanhando nós agora há pouco e deixou um grande abraço, admiração Obrigado. pelo exímio profissional que é, e também por essa oportunidade de ceder ao nosso mercado, de ouvi-lo e aprender contigo. Mais uma vez aqui a gratidão da nossa associação. E eu gostaria de seguir com esse momento esperado do sorteio, gente. Quem será o sortudo, a sortuda que vai ganhar esse livro aqui, hein? Vamos lá? Eu vou pedir aqui a ajuda da nossa querida Thaís Amaral, nossa colega aqui do marketing. Thaís, podemos começar o sorteio agora? Here now? Esperar a Thaís compartilhar aqui a tela do sorteio, gente. Um, dois, três. Olha só, a vencedora aqui é a Claudineia Coelho. Claudineia, parabéns. Você é, olha, a grande ganhadora aqui do livro. Nossa equipe entrará em contato contigo, tá? Parabéns, a grande sortuda da data de hoje. E no mais, agradecer, doutor Robson, muito obrigada pela magnífica colaboração conosco e também de nos proporcionar esse conhecimento de algo que é tão caro ao nosso mercado. Gostaria de avisar os nossos queridos participantes que o Dr. Robson compartilhará sim da apresentação, então vocês receberão por e-mail no pós-evento essa apresentação do Dr. Robson. E eu também gostaria de aproveitar e convidar a todos vocês para que sigam a Abracan nas redes sociais. Nós temos, inclusive, um canal dedicado com vídeos, com conteúdo das nossas webinários no YouTube. Então, gostaria de convidá-los a se inscrever no canal e também para que vocês sejam notificados da entrada de novos conteúdos, cliquem naquele sininho, ativem aquele sininho para que vocês estejam sempre por dentro dos nossos conteúdos. Doutor Robson, deixa você aqui as considerações finais. Bom, mais uma vez, meu muito obrigado à Abracan. Foi um enorme prazer essa oportunidade de poder colaborar e trocar expertise com o mercado e com todos. E só tenho a agradecer e a parabenizar a todos aqui, a Kelly, a Amanda, a Thaís, a Regina, enfim, todos aí que atuaram na organização do evento e a todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado por terem ficado conosco aqui até esse momento. Um grande prazer e um forte abraço a todos aí e sucesso a todos. Obrigada, doutor Robson, em nome aqui da nossa associação e também do nosso mercado, nossos queridos associados que estão aqui conosco em grande audiência, agradecer a sua presença, assim, a qual ilustrou grandiosamente essa nossa tarde de webinar, e olha, espero tê-lo conosco muito mais vezes, ficaremos muito contentes assim, com mais temas do doutor aqui com a Abracan e ao nosso mercado. Um grande abraço para você, doutor. Encerro desejando uma ótima noite a todos vocês que estiveram conosco e acompanharam a nossa jornada. Um abraço especial para todos vocês e até a próxima.